Olá, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Vamos esperar uns minutinhos que o Instagram vai estar informando aos seguidores que nós já estamos aqui esperando para começarmos a nossa live de aquecimento. Muito feliz de estar novamente aqui lançando mais um produto. Então vamos aqui mandar aviãozinho para as pessoas virem participar. Quanto mais pessoas, melhor. Vamos ver quem vai vir participar com a gente. Então a gente manda aqui, convida e vamos ver quem que estará aqui conosco nesta noite. Enviar separadamente. Olá, boa noite. Enquanto isso, vamos mandando aviãozinho, vamos convidando mais pessoas para estar com a gente aqui nesta noite. Um conteúdo muito, muito bom. Nós vamos divulgar aqui tudo que eu venho falando. Olá! Tudo que eu venho falando esses dias, né? Olá, Lu! Sobre desenvolvimento pessoal. Então, enquanto a gente espera só uns segundinhos aqui para ver se o Instagram informa para mais pessoas, nós vamos mandando aqui aviãozinho, convidando pessoas para vir participar com a gente. Então, será uma série de lives que a gente vai falar um pouco de desenvolvimento pessoal. Eu vou contar aqui, eu vou compartilhar com vocês sobre as mudanças que eu tive na minha vida, nessa transição de carreira, aonde eu fui buscar entender o que eram as emoções e acabei me identificando muito com isso, né, com esse conteúdo. E aí quero comentar também como tudo começou, como foi tudo isso na minha vida. E hoje essa live vai ficar salva. Depois, se vocês puderem compartilhar com outras pessoas, marcar pessoas nos comentários, para que a gente alcance um número maior de pessoas para entender o que se trata, o que é desenvolvimento pessoal. Então, o tema dessa live de hoje é: por que você se sente travada, perdida e sem direção? E como começar a mudar isso? Como a gente entender quais são essas emoções? Por que a gente fica tão estagnada, parada, sem um rumo, sem saber por onde ir? Ou às vezes até sabe, mas fica com preguiça, na zona de conforto, né? Na procrastinação. Então, tudo isso começou na minha vida quando eu descobri, né, que eu senti, na verdade, um pânico, e através desse pânico eu fui buscar o que é viver aquilo, o que é entender o que estava passando na minha vida. Então, através desse pânico, esse sentimento ruim, essa sensação de morte, e a gente não quer morrer, né? A gente quer viver. Eu entendi que eu precisava conhecer as minhas emoções. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão passando por aqui, as que estão comigo aqui agora, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. E eu sei que tem muitas mulheres que estão passando por momentos difíceis, mas que nós juntas a gente pode ser mais fortes, mais unidas, para a gente fortalecer a nossa base, fortalecer o nosso entendimento, né, do que é as nossas emoções. Então eu quero que vocês me falam aqui agora de onde é que vocês são, qual é a cidade que vocês estão falando. É o Mari, fala. A Mary é de Coromandel, a Lu de Coromandel. Depois vocês vão falando aqui para mim de onde vocês são.
E eu sei que essa conversa de hoje vai ser muito, muito legal. Não vai ser uma coisa muito longa, porque eu não quero ficar enrolando, porque já tá tarde, todo mundo já tá cansado, né? Olá, Elaine, boa noite. Então, eu quero falar para vocês aqui um pouquinho o que é que está acontecendo com as pessoas, o que é isso que está acontecendo com nós, né? Com a gente, em relação às emoções, os nossos sentimentos, tudo isso que nos abala, tudo isso. Eu vi aqui que eu conheci você, Coromandel, brigadão. E vocês que estão entrando, compartilhe a live depois com pessoas, ou mesmo agora, se puder ficar mandando coraçãozinho aí também, o Instagram vai convidar mais pessoas para participar com a gente. Então eu vou falar sobre algo que talvez esteja acontecendo com você ou que está acontecendo com alguém próximo de você. Aquela sensação de estar perdida, travada, sem clareza e não sabe o que fazer, sempre vivendo no automático, na correria, né? Quem é aqui que não vive assim? Quem é aqui que está com a vida linda, perfeita? Infelizmente não é assim. Então nós estamos sempre buscando melhorar, né? Entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, para fazer algo melhor na nossa vida. E nós, mulheres, temos ainda uma carga, né, muito pesada, porque são as responsabilidades da casa, da família, dos filhos, do trabalho. Então, assim, nós trabalhamos o dia todo fora e chegamos em casa e ainda vamos nos ocupar com uma roupa que tem que ser lavada, com um sacolão que tem que ser feito, um supermercado que tem que ser feito, uma janta, o uniforme do filho. Para quem tem criança menor, ainda tem os deveres de casa que são assim enormes e que toma tempo e a criança está cansada, mas tem que ser feito. Então, nós mulheres estamos sempre muito sobrecarregadas com muita coisa na vida. E aí acaba que a gente começa a viver no automático, no piloto automático, fazendo todos os dias a mesma coisa e nunca para se cuidar, nunca para se olhar e entender o que está passando. Quais são as emoções, quais são os sentimentos, quais são os pensamentos que tá aí, que às vezes vai pingando, até que o copo se encha e isso transborde e traz doenças emocionais que acabam com a nossa vida, né? E aí a gente acha que é o fim. Mas na verdade não. Eu estou aqui hoje para chamar você. E para você que também conhece alguém que passa por isso, para mostrar que há solução. Eu estou aqui para ajudar e compartilhar com você que tudo isso nós podemos melhorar, que nós não precisamos de viver assim no automático e sentindo muito sobrecarregada. Então, tudo isso nós temos que aprender que isso não é culpa. Esses pesos, esse cansaço, nós temos que entender que nós somos humanos e que a gente sente pesos, cansaço, a gente tem que se permitir descansar. Então, esse caminho pode ser mais leve, pode ser mais transformador e eu vou mostrar direitinho como aconteceu com a Adria, que tinha uma vida corrida. Oi, Andréia. Uma vida corrida, que trabalhava, que não tinha tempo e que quem criou os filhos foi uma tia que trabalhou comigo 11 anos na minha casa e que no domingo nunca tinha ânimo e disposição para fazer uma comida gostosa para os filhos, para o esposo, que estava sempre cansada e queria estar sempre dormindo porque trabalhava em 2 lugares, né? Trabalhava na Constrular e na Sedução Modas, então estava sempre exausta, sempre cansada. E quando eu fazia uma comida para os meus filhos, meu esposo, o nome da comida era gororoba, porque realmente era uma gororoba. Eu não tinha essa habilidade, eu não tinha esse entendimento que eu tinha que colocar coisas boas para minha família. O que eu fazia já tinha se tornado um automático, já estava fazendo aquilo sem entender, sem perceber.
E aí a gente aprende que não precisa ser dessa forma, que nós podemos ser melhores, né? Hoje eu tenho prazer de arrumar a mesa, hoje eu tenho prazer de fazer uma comidinha gostosa. Não sou nenhuma Masterchef, mas eu tento fazer o meu melhor. E todos percebem que eu sinto maior alegria de ter pessoas na minha casa, fazendo, compartilhando ali na mesa, na hora das refeições, porque aí a gente percebe a alegria que é viver tudo isso em nossas vidas. Então, é isso que a Adria quer mostrar. Mostrar que não precisamos mais viver sobrecarregadas e que nós podemos sim saber colocar limites em tudo, colocar ordem na casa que está aí bagunçada, que é a sua vida. Então, eu estou aqui para mostrar isso para vocês hoje. Então, eu quero que vocês fiquem aqui comigo até no final. Vocês não me deixam aqui sozinhas, que eu vou falar para vocês como é viver mais leves, trazer essa clareza e ter esse sucesso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Que nós podemos sim ter, né, essa tranquilidade, viver essa serenidade. E aí a minha história começa assim. Lá em 2013, quando a Adria teve uma crise de ansiedade, foi por causa justamente disso. Começou a ficar muito pesado, começou a ficar muito difícil, desafiador, e aí o copo da Adria entornou, derramou, e foi aí aonde ela foi entender, buscar o que é que se estava passando na vida dela, o que precisava de melhorar. Foi a correria, não tinha tempo para a família, vivia estressada, né? Então o copo foi pingando, pingando, até que ele encheu. Então eu estava travada, eu estava paralisada, na verdade eu estava vivendo no piloto automático. Eu não estava vivendo o melhor que Deus tinha feito aqui na terra para eu viver. Eu estava vivendo uma vida simplesmente levando, né? Fazendo o que tinha que ser feito. E aí, sentimento de frustração, insegura, ansiedade vindo, uma falta de direção, uma falta de metas, de ter um plano para fazer as coisas melhores na minha vida. Mas nós precisamos entender que nós não precisamos viver tudo isso do resto das nossas vidas. Nós podemos sim mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o que a gente está comunicando, ter aquela visão clara que eu sempre falo também, que nós temos que ter uma visão clara do que queremos viver, qual é o futuro. E lá no 2013 até no 2015, que eu fui buscar entender, na verdade eu fui entender, buscar conhecimento mesmo a partir de 2015, quando eu fui procurar um psiquiatra, e ele foi uma pessoa que me mostrou que eu não precisava viver daquela forma, e que eu precisava de ter medidas concretas, mas que eu também fizesse elas serem realizadas, né, com atitudes, com ações. E aí eu comecei a colocar tudo isso em prática, né? Comecei a colocar isso como principal meta na minha vida. E aí a minha vontade era muito grande de trazer consciência, de buscar entendimento, ter clareza para eu melhorar. E aí foi aonde que eu fui buscar a minha mudança, né? Aonde eu fui buscar mudar a minha vida, sair daquele piloto automático que eu sei que muitas de nós está vivendo dessa forma. E aí eu entendi que eu precisava ter clareza, mais leveza, buscar conhecer melhor as minhas emoções, os meus sentimentos, controlando as emoções, controlando o que a mente pensa, que a mente é que quer sempre nos sabotar para deixar-nos doentes. E aí trazer mais realização para a nossa vida. E eu posso falar para vocês que isso é possível, isso aconteceu comigo. E eu sou prova viva que isso pode acontecer com vocês também. E aí precisamos fazer um batalhão, né? Trazer um batalhão de mulheres
para viver isso, para tirá-las da frustração, do piloto automático, trazendo para elas clareza, mostrando para elas que elas não precisam viver sobrecarregadas, né, e nem frustradas, nem ansiosas. Então, eu vou ensinar para vocês como é viver essa vida. E eu posso apostar para vocês que tudo que eu estou vivendo hoje é da minha visão lá de 2019, quando eu decidi viver o melhor, mas que eu entendi também que tudo aquilo que eu estava vivendo, Deus tinha colocado para mim uma missão. O meu propósito era mostrar para mais mulheres que elas também podem viver mais felizes, aprender que temos que ser fortes, mas também podemos aprender a ser cuidadas. Eu vi uma propaganda muito interessante semana passada, e aí a gente fica pensando, né, que a maioria das vezes a gente não abre do nosso ego de achar que somos melhores. A mulher estava passando o aspirador de pó em casa e ela estava até levantando o sofá e passando o aspirador de pó. Quando o marido chegou, e ele viu ela fazendo aquilo pela janela. E quando ela viu que ele chegou, ela pediu para ele ajudá-la a levantar o sofá. Porque ela mostrou para ele que ela precisava dele. Mas ele entendeu que também ela conseguiria fazer sem ele. Então, nós também temos que aprender. Parar de trocar o bujão de gás e pedir que os nossos maridos venham trocar para nós. Porque nós precisamos também de ser cuidadas, nós também temos que aprender a colocar que cada um no seu lugar, né? Sem essa de mulher ser forte e não colocar o marido como uma pessoa zero à esquerda. Nós temos que mudar isso, nós temos que trazer para a nossa vida que nós podemos viver bem, trazendo, equilibrando, né, as ações, as atitudes, para a gente viver melhor e ser melhor. Então, não te ensinar a cuidar de você, a organizar a sua vida interna e construir uma vida alinhada com quem você é. Fomos criados para ser fazedores. E esses fazedores chegam um momento que a gente cansa, a gente estressa, a gente chega no nosso limite e a gente não aguenta mais. Então, hoje nós temos que aprender, porque quando nós, naquele tempo atrás, a gente aprendeu a fazer de tudo e nunca deixar nada para ninguém, porque a gente não aprendeu a esperar no momento da pessoa, no momento do marido, no momento da esposa. Então nós temos que aprender a colocar isso em prática. Oi, Magno, boa noite. Obrigada, eu tô vendo que você tá me acompanhando lá, brigadão. Então, nós sentimos assim, quem aí que se sente sobrecarregada, precisando de dividir tudo isso com o esposo, com a esposa, com os filhos, né? Então, nós temos que aprender a viver o melhor. Nós não precisamos carregar os pesos, nós não precisamos ficar tristes. Nós temos que aprender que nós somos felizes e nós nascemos para ser felizes, porque você somos filhos amados do Pai e nós nascemos sim para viver o melhor aqui na Terra. Então, para quem está perdido, sem saber o que quer, querendo mudar, mas sem saber por onde começar, quem aí que quer começar comigo a viver tudo isso, a melhorar, aprender que pode fazer tudo de melhor. Aquilo que passou, passou. Nós temos que aprender a perdoar e começar a viver o melhor aqui. E eu falo para vocês que é possível mudar, existe um caminho e tudo isso basta você decidir se realmente é o que você quer para a sua vida. Porque o que eu construí, qualquer mulher, qualquer homem pode construir quando deseja fazer o seu melhor, dar o seu melhor. E é exatamente sobre isso que vou te mostrar nesses próximos dias. Nós iremos fazer mais 2 dias de live, amanhã, terça-feira e quarta-feira.
Na quinta-feira, nós vamos ter a nossa live de lançamento. Essa live será num grupo fechado. Somente quem fez a inscrição na bio aqui do Instagram tem o link de inscrição. Se você não está conseguindo, pode me chamar, manda mensagem que eu ajudo você. Mando o link pelo WhatsApp, mando lá no direct para você fazer a sua inscrição, porque vai ser num grupo fechado. Então, na live de amanhã, eu vou falar para vocês 3 pilares que vai sustentar essa transformação. Olha só, quais serão esses pilares, hein? Então, amanhã nós vamos falar. Como eu disse no início, eu não quero me estender muito, para que nós conseguimos, né, absorver o que eu estou falando aqui e para amanhã a gente dar continuidade nesse momento aqui, que eu quero aqui falar para vocês que nós podemos sim ser melhores. E aí, esses 3 pilares, ele é possível, a gente usando-os, é possível viver uma vida mais leve, né, alinhada e vivendo com sucesso. E eu quero que vocês que estão aqui, que estão assistindo aqui agora comigo, as que vão assistir depois, marque pessoas que você acha que precisa de estar aqui na live comigo, com vocês, amanhã às 20h30. E aí, eu quero que vocês estejam comprometidos com você mesmo, para separar um tempinho para cuidar, para entender, para conhecer quais são as emoções, quais são os pensamentos, o que você está comunicando que não está deixando você viver o melhor. Boa noite, Iris. Então, se você está comprometida com você, com a sua mudança de viver as bênçãos, amanhã às 20h30 eu vou falar 3 pilares que vai ajudar você a viver essa transformação. E eu fico muito feliz com todos que estão aqui, todos que passaram aqui, com todos que vão assistir essa primeira live de hoje, do dia 27 de maio. Hoje é 27? Não, hoje é 26 de maio. E aqui eu quero que vocês comentam aqui comigo agora nos comentários. Faz sentido do que eu estou falando? Quem chegou aqui primeiro? O que eu estou falando aqui faz sentido para você? Você se sente travada, vivendo no automático? Está desanimada, desanimado? Fala para mim aqui nos comentários. Como que está a sua vida hoje? Fala para mim aqui nos comentários. Está tudo bem ou precisa de ajuda? E aí eu quero que vocês compartilhem essa live com mais pessoas e que venham participar com a gente amanhã. Então lembre-se sempre que juntos somos mais fortes, que nós precisamos de nos unir e não de separar, de afastar. Porque quando eu tenho algo precioso, algo bom, eu tenho que compartilhar. Eu não posso guardar somente para mim. Eu tenho que ajudar outras pessoas com aquilo. Porque é o que o Senhor nos fala, para amar-vos uns aos outros como nós amamos Ele. Então, é o que a Adria está fazendo aqui hoje, compartilhando todo o conhecimento dela. E amanhã eu espero vocês. E para quem não se inscreveu, na bio tem o link de inscrição, porque a nossa live de lançamento de quinta-feira será num grupo fechado e somente quem fez a inscrição irá receber o link. Então, sem mais estender, amanhã às 20h30 eu espero vocês. Que Deus abençoe a sua noite, faça o seu melhor. E lembrando que essa live vai ficar salva, então marca aquela sua amiga, compartilha com mais pessoas e amanhã às 20h30 eu espero vocês aqui. Beijos!